Um homem sem nenhum pudor. Ele matava por prazer, que admitiu ter feito uma dezena de vítimas, os matando da maneira mais cruel e sanguinária possível. E mais do que isso, ele transformava suas vítimas em um dos alimentos mais populares do mundo e ainda ganhava dinheiro com isso. Quando foi pego, o psicopata deixou as autoridades ainda mais chocadas ao ouvir uma confissão detalhada e direta, cuja brutalidade escandalizou toda a polícia, especialmente quando ele acrescentou ser uma pessoa muito doente que não via a hora de ser julgado por Deus e mandado direto para o inferno. Nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Joey Matheny, o assassino que transformava suas vítimas em hambúrgueres. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Quando a polícia prendeu o Joey Matheny, ele era chamado Joseph Matheny, mas a galera chamava ele de Joey Matheny, né? Então quando a polícia prendeu ele por agressão em dezembro de 1996, eles já esperavam que o lenhador de quase 1,90 m e com mais de 200 quilos fosse barra pesada e que tinha uma tendência enorme de perder o controle. O que eles não imaginavam era o quanto ele era sangue frio. O Joey ele admitiu seus crimes com uma naturalidade que impressionou todo mundo. Em sua confissão, ele descreveu à polícia como ele violentamente assassinou e desmembrou prostitutas e sem-tetos. No entanto, essas vítimas serviram apenas como uma válvula de escape para o seu único alvo, que ele realmente queria acabar com a vida, que era a sua namorada fugitiva. A fome de vingança. Desde mais novo, o Joey teve uma vida bem complicada. Ele suportou uma infância de negligência com um pai alcoólatra ausente e uma mãe que foi forçada a trabalhar em turnos extras para poder sustentar os seus 6 filhos. Eles moravam em Essex, perto de Baltimore. Não se sabe muito sobre outros detalhes de sua juventude, mas a sua mãe diz que ele se alistou no exército em 1973, quando tinha 19 anos, e logo depois disso eles acabaram perdendo o contato. Ao deixar o exército, Matheny trabalhou em uma serralheria e também posteriormente como um motorista de caminhão. Ele levava a vida desse jeito, né? Tinha um lado mais explosivo, já era viciado em drogas, mas nunca tinha feito algo mais grave. Até que veio o incidente que acabou despertando seu pior lado. Em 1994, o Joey estava morando com a sua namorada e o seu filho de 6 anos em South Baltimore. Como motorista de caminhão, ele ficava na estrada por longos períodos, até que em um dia ele chegou na sua casa e descobriu que a sua namorada havia desaparecido junto com seu filho. Provavelmente também porque, certo, era uma beleza, né? A harmonia da casa dele, né? Um cara viciado, drogado, né? Não julgo. Nem eu. Mas como o Joey, ela também tinha um vício em drogas, então vai vendo aí que pesado. Ele acreditava que a sua ex tinha fugido com outro homem e passado a viver nas ruas com ele. O caminhoneiro obviamente ficou em fúria e passou dias procurando por eles. Ele foi em tudo quanto é canto, inclusive onde ele sabia que a sua esposa sempre ia para comprar drogas, que era embaixo de uma ponte. E foi nesse lugar que surgiu pela primeira vez esse lado mais sanguinário do Joey. Nesse dia ele foi ao local checar novamente se encontrava a sua ex ali, né, debaixo da ponte, mas ao invés de achá-la, tinha 2 moradores de rua lá, né? O Joey acreditava que esses moradores que estavam lá conheciam a ex dele e sabiam onde ela poderia estar. Mas que doido, mano. Quando esses 2 sem teto não deram nenhuma pista, nenhuma indicação de que sabiam, né, onde a sua família estava, o ex-lenhador, usando aí o seu talento de profissão, matou os 2 com um machado que ele tinha levado. Após isso, o Matheny ele notou um pescador próximo que poderia ter visto os seus assassinatos. E aí, com medo desse pescador caguetar ele, né, contar para a polícia, ele acabou matando também. Algumas pessoas consideram esses 3 primeiros assassinatos crimes passionais, né, embora mais tarde ele acabasse desenvolvendo um gosto por esses atos, né, de violência. E
começasse a fazer então por prazer. Assim que percebeu o que havia feito, o Matheny então entrou em pânico e jogou os corpos em um rio para poder esconder as evidências. E isso de certa forma acabou ajudando ele. Escutarem um grito agudo. Não tem ninguém sendo maltratado aqui não, tá? É meu filho de 1 ano de idade que fica gritando pela casa, tá bom? Ainda bem que eu não sou você. Bom, assim que percebeu o que havia feito, o Matheny entrou em pânico e jogou os corpos no rio, então, para poder esconder as evidências, né? Isso, de certa forma, acabou ajudando ele, porque ele acabou sendo preso mais tarde, acusado dos assassinatos dos 2 homens debaixo da ponte, mas acabou sendo absolvido depois das acusações, já que os investigadores não conseguiram encontrar os corpos das vítimas. A gastronomia de Joey. Como eu comentei, sem provas físicas que ligassem o Joey aos crimes, ele foi libertado, né? Então ele retomou a sua busca desenfreada para procurar o seu filho e a sua esposa que estavam desaparecidos, né? Só que dessa vez algo estava diferente para Joey, né? O motorista, apesar de ter passado mais de 1 ano na cadeia até ser libertado, ele estava mais faminto ainda por vingança e por sangue. Pouco depois de ser libertado, o Matheny assassinou 2 prostitutas, quando elas não forneceram informações sobre a sua namorada desaparecida. Dessa vez, ele teve uma ideia melhor para poder se livrar dos corpos, né? Ao invés de jogá-los num rio, onde elas poderiam eventualmente ser encontradas, ele levou os corpos para casa. E lá, ele e guardou as partes mais carnudas, digamos assim, em recipientes. O que não cabia em seu freezer, ele acabou enterrando. Aí, para tornar a história ainda mais cruel, ele misturou a carne das prostitutas com carne bovina e suína, formando então pequenos hambúrgueres. E aí ele vendia em uma pequena churrascaria que ele tinha aberto aí na beira de estrada. Durante todo esse tempo, seus clientes consumiam então pedaços de carne humana em meio a pedaços de carne bovina e suína, sem nem ao menos suspeitarem disso. E sempre que precisava de mais carne especial, o Matheny então ele se aventurava pelas ruas procurando aí mais uma prostituta, mais um sem-teto então, para poder continuar aí fazendo o que ele fazia, né? Mais tarde ainda, ele teve a cara de pau de dizer que ninguém notava, ele não recebia reclamações sobre o gosto da carne, né? Na verdade, ninguém notava que seus hambúrgueres tinham algo extra neles, né? E aqui tem até uma aspas aqui sobre o que ele disse. Abre aspas. O corpo humano tem um gosto muito semelhante ao da carne de porco. Se você misturar tudo, ninguém pode dizer a diferença. Então, da próxima vez que você estiver andando pela estrada e acontecer de você ver uma barraca de carne a céu aberto que nunca viu antes, certifique-se de pensar sobre essa história antes de você dar uma mordida nesse sanduíche. Fecha aspas. Pesado, né? Não é pesado isso aí? Agora eu fiquei com medo. A morte de Joey. O Joey foi pego finalmente em 1996, quando uma suposta vítima chamada de Rita Kemper, ela conseguiu escapar de suas garras e correu direto para a polícia. Durante o seu interrogatório, o Matheny, sem ninguém forçá-lo a nada, ele ofereceu uma confissão, e aí o serial killer então deu detalhes sobre cada um de seus assassinatos, inclusive mencionando o assassinato aí do pescador aí de vários anos atrás, né? De acordo com a sua confissão, ele matou pelo menos aí 10 pessoas, e as autoridades falam que não há razão para acreditar que ele teria parado apenas nessas 10, né? Se não o tivessem capturado, ele continuaria cometendo esses crimes. Depois de vários julgamentos, em 1988, um júri o considerou culpado e condenou o Matheny à morte. No entanto, um juiz revogou esse veredito em 2000 e mudou apenas para 2 sentenças de prisão perpétua consecutiva, né? Mas acho que nem ele acabou gostando dessa sentença. Abre aspas. As palavras, me desculpe, nunca sairão da minha boca, pois seria uma mentira. Estou mais do que disposto a desistir da minha vida pelo que fiz, para que Deus me julgue e me mande para o inferno por toda a eternidade. Eu simplesmente gostei. Fecha aspas. Isso foi o que ele disse no julgamento, tá? No entanto, ele ficou com apenas uma mágoa aí em relação a essa sua caçada. Abre aspas. A única coisa que me fez mal em tudo isso é que eu não consegui matar os 2 filhos da P
que eu realmente estava atrás. E essa minha ex e o bastardo com quem ela se envolveu. Em 2017, os guardas encontraram então o Joey inconsciente em sua cela na Western Correctional Institution, em Cumberland, por volta das 15 horas, né? Eles o declararam morto pouco tempo depois, encerrando assim a sua saga horripilante, né? O Joey tinha 64 anos de idade quando ele deu fim na própria vida. Bom, depois dessa história eu quero te fazer uma pergunta. Você teria as moral de comer um hamburguinho em beira de estrada? Depois de ouvir essa história? Tô cagado. Eu falar pra você que eu vou ficar mais pensativo, hein? Mas quando a gente tá com fome, a gente nem liga, né? Acaba comprando mesmo, comendo. Mas comenta aqui embaixo. Você tem mania de comer aí na rua, assim, esse tipo de alimento. Se quiser me seguir no Instagram, é @omarcelomilos. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo canal.